Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã, e nós estaremos aqui para um vídeo rapidinho, para nós meditarmos no Salmo 23, versículo 4, que o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam bem, vara e cajado é para consolo, não é para espancar, não é para lesionar, não é para ferir, não é para machucar, no caso das ovelhas. Agora, machucar, ferir, agredir, atacar são os lobos, os leões, os chacais, os ursos e principalmente os ladrões de ovelha. Então, queridos, os pastores precisavam de algumas coisas para executar o seu trabalho com excelência. Além da vara e do cajado, ele precisava de uma maleta de primeiros socorros, caso as ovelhas se machucassem, longe do redil, e ele precisaria agir com pressa. Ele precisava também de um recipiente para portar água, uma mochila para um lanche, algo do tipo. E quando a gente analisa esse Salmo 23 e o versículo 4, a gente vê que as palavras cajado e vara são coisas diferentes. Há quem diga que esses dois instrumentos eram uma única só, mas não é. Dizem que dependendo de onde o pastor segurava, servia de vara e servia de cajado. Se no lado do gancho, servia de vara. E se na outra extremidade, servia de cajado. Mas não é bem assim. A palavra hebraica aqui para vara é shebet. Já a palavra hebraica aqui cajado é suporte ou apoio. Então, vejam bem, a vara ela era um instrumento mais curto. Já o cajado era um instrumento mais longo e com gancho na extremidade. A vara servia para disciplinar a ovelha. A vara servia como autoridade para o pastoreio. A vara servia de proteção para as ovelhas. Mas a vara também servia de orientação quanto à função do pastoreio. Agora, o cajado, por ele ser de um tamanho maior e com esse gancho na extremidade, ele tinha umas funções muito práticas. E dentre essas funções, para o pastor, o cajado servia para ele se apoiar quando ele estava cansado, quando ele precisava recuperar o fôlego. Então o pastor ele se apoiava no cajado. Agora, o cajado ele também tinha a função semelhante da vara, para guiar as ovelhas, conduzir as ovelhas. E o que eu acho importante aqui do cajado é que esse gancho na extremidade servia para resgatar a ovelha, servia para tirar a ovelha de um lugar, de um precipício, de um penhasco e trazer para perto do pastor. E para nós finalizarmos, o que eu acho interessante no cajado é que no fim do dia, à tardezinha, quando o pastor estava trazendo o rebanho para o redil, para o lugar de acolher as ovelhas, o pastor ficava na porta do redil e estendia o seu cajado. E esse cajado, ele agora teria duas funções. Primeiro, era para as ovelhas, ao ver o cajado, entrar no redil devagar. Quando as ovelhas entravam no redil devagar, por conta que o cajado estava estendido, o pastor tinha a visão de fazer um raio-x nas ovelhas para saber se ela estava com algum ferimento, se ela estava trazendo algo na lã, algum bicho, algo que não fosse comum. Então, o cajado servia para o pastor ter uma visão aguçada para examiná-la. E dentro dessa ação com o cajado servia para contar se o pastor tinha levado para o pátio, tinha levado para o pastoreio 100 ovelhas. Então, agora ele usando o cajado, ele estaria contando 1, 2, 3, 4 e assim até a 100ª ovelha. Trazendo para nós nos dias atuais, nós estamos retomando as nossas vidas, dependendo do estado. Nós estamos aqui nas Alagoas, estamos hoje, dia 1º de outubro, nós estamos com 75% do nosso povo retomando as igrejas. Não é hora de nós, ou dos pastores, estarem usando o cajado
para observar as ovelhas entrando e olhar se elas estão machucadas, se elas estão feridas, se elas estão lesionadas, se elas estão com alguma coisa, algum pedrador dentro da sua lã, e também para eles contarem, olhar para a juventude. Peraí, na minha igreja tem 150 jovens. Usa o cajado, olha se tem 150, se tem 149, 135. Olha para o departamento de damas. Antes da pandemia, ou lá no começo, no mês de março, abril, se você tinha 200 damas na sua igreja, olha se ainda tem as 200, se ainda tem ou se tem 195. Olha para os seus obreiros, conta os seus obreiros, usa o cajado para contar os seus obreiros. Você tinha 300 obreiros, será que tem 295 agora? Ou se ainda estão os 300 obreiros? E as criancinhas? Olha para as criancinhas. Na sua igreja tinha quantas crianças? 300 crianças, 5 crianças, 20 crianças, 40 crianças, 50. Coloca o cajado. Olha como é que elas estão. Conta. Começa a contar para ver quantas crianças estão. E os novos convertidos? Antes da pandemia, eram 50? Eram 100? Eram 20? Quantos novos convertidos eram? Coloca o cajado, conta, examina, faz um raio-x para ver se eles agora entrando no redil, eles estão lesionados, estão machucados, estão feridos. Então o cajado, ele tinha essa função. Não tinha mais o perigo agora dos chacais, dos lobos, porque eles já estavam agora entrando no abrigo, eles já tinham deixado o pátio, o lugar do pastoreio, eles agora estavam à porta do redil, e o pastor usava o cajado para examinar o seu rebanho, para diagnosticar o seu rebanho, para fazer um raio-x do seu rebanho. E uma outra finalidade era para contar. Espera aí, eu tinha quantas crianças? Conta agora quantas tem. Eu tinha quantos adolescentes? Quantos jovens? Quantos obreiros? Quantas damas? Quantos você tinha há 6 meses atrás? E quantos você tem agora? Usa o cajado. Ele serve para as ovelhas diminuírem a marcha, entrar no redil, você examiná-la, mas também você contar uma por uma. Então é hora de nós usarmos, ou quem pastoreia usar os seus cajados. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor geral, pastor da CGABB, porque ele tem usado o seu cajado e a sua vara. Pastor das Alagoas, reverendo Oswaldo Nunes, que tem o seu cajado e a sua vara para contar, para diagnosticar as suas ovelhas. Pastor de Rio Lago, pastor Arnaldo Tavares, usar a vara e o cajado. E o pastor da minha congregação, presbítero Alberto Júnior, também usar a sua vara e o seu cajado. Que Deus nos ajude e que nessa retomada, você que lidera 100 pessoas, 500, 1.000, 5.000, milhões, não perca de utilizar a vara e o cajado. E nesse momento de retomada, use o cajado para examinar e o cajado para contar. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos estar, como o salmista Davi disse, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.